Fala galera de Los Iluminados, uma boa noite, aqui Elias, diretamente de Antofagasta, Chile para vocês. Como vocês estão, meus queridos inscritos, minha querida audiência? Espero que todos estejam bem. Galera, eu preciso falar com vocês sobre um assunto que está me incomodando a semana inteira, porque esse assunto, assim, eu pensei, repensei se eu ia falar sobre ele, se eu não ia falar sobre ele, mas olha, eu resolvi falar, só que eu vou fazer uma abordagem diferente de todas as outras que eu andei vendo por aí em outros vídeos, e eu vou falar sobre o Germano Oliveira. Germano Oliveira, se vocês não estão conseguindo ligar o nome à pessoa, é este ser aqui. Este ser aqui que, sinceramente, ele, para mim, decretou assim o término total, o encontro com Deus total da imprensa brasileira. A imprensa brasileira, ela já estava assim fraca, ela já estava assim moribunda. A imprensa brasileira, ela já estava nas últimas, assim, respirando por aparelhos, em coma, de verdade. Porque assim, desde que o Bolsonaro venceu as eleições em 2018 e começou a ser presidente em 2019, que só foram sucessões de ataques pessoais ou ataques inventados ou notícias não verdadeiras, né? Simplesmente porque o Bolsonaro cortou a verba de todo esse pessoal, esses vilões, essa, digamos assim, praticamente colegiado de vilões, né? Vamos dizer assim, um colegiado de vilões da imprensa brasileira, que ganhavam muito, mas muito dinheiro à custa de nós, os pagadores de impostos, através assim de pagamentos de superpublicidades ou matérias pagas ou destruições de reputação, assim igual foi feito com o Enéas Carneiro, igual foi feito com muitos outros, tentaram fazer com o nosso presidente também e ainda tentam fazer com o nosso presidente até hoje. Que o pessoal da imprensa não curta muito o estilo presidenciável do Bolsonaro, de não fazer esquemão, de não ter corrupção, de não dar muitas matérias negativas para eles venderem jornais, né? Que eles vejam assim uma maneira melhor de falar a verdade sobre o Brasil, exaltar as conquistas do Brasil ou alguma coisa e começar a falar a verdade mesmo. Então, assim, você pensa que um episódio, digamos assim, do furo de reportagem, né, lá da Patrícia, o furo de reportagem, aquele furo de reportagem que ela tentou entregar lá pro Hans River, né, que a gente pensou que o furo de reportagem seria o mais baixo que a imprensa brasileira conseguiria ir. A gente pensou ali, não, chegou agora no fundo do poço, a credibilidade já era, mas quando a gente pensa que não, vai dar em nada, simplesmente esse ser desprezível chamado aí Germano Oliveira, ele me solta em uma revista que deveria ser uma revista séria, ele solta assim uma revista de circulação nacional e até de conhecimento internacional, uma nota onde ele de verdade, nada mais do que, assim, de verdade ele ataca a família do nosso presidente, acusando literalmente, mesmo que com palavras floreadas, mesmo que com eufemismos, a nossa primeira-dama, a nossa amada primeira-dama Michele Bolsonaro, de não ser leal ao seu matrimônio com o nosso presidente. E o pior de tudo, ele ainda pinta o nosso presidente como o, digamos assim, boi de pasto, o boi de pasto conformado, que simplesmente pegou, foi lá e, digamos assim, deu a carta de saída ao ministro, o qual, né, foi acusado aí de ser o, assim, digamos, pivô desse cenário todo. Só que o mais ridículo de tudo é que todos nós sabemos a mulher decente, a mulher engajada, a mulher incrivelmente elegante, a mulher incrivelmente correta, simples, de família, cristã,
que é a nossa querida e amada primeira-dama. Não estou falando que você ser cristã, não estou falando que você ser evangélico ou ser de qualquer religião não vai fazer de você um pulador de cerca ou uma puladora de cerca, mas é o conjunto da obra da Michelle Bolsonaro. Ela tem um marido o qual ela ama, ela tem família, ela tem demonstrações de amor do nosso presidente, ela tem um homem extremamente bem-sucedido que é o líder da nação, ela tem um exemplo de macho alfa, de homem alfa dentro de casa, ela tem tudo o que ela quer e ela é tratada com todo amor, carinho e reverência. Ela pode falar na posse primeiro do que o próprio presidente. Não existe demonstração de amor, afeto, carinho e respeito mais linda do que essa. É a coisa, eu acho que mais romântica que eu vi na minha vida. Foi esse treco que o presidente fez de deixar a esposa falar primeiro do que ele na posse. Só de lembrar me dá vontade de chorar, de lembrar desse episódio, que pra mim foi demais. Só que eu falo pra vocês, cara, esse cara, ele simplesmente esqueceu da decência dele. Não sei se ele é formado em jornalismo ou não. Se ele for formado, eu tenho certeza que os professores dele, se ainda forem vivos, da faculdade, devem ter, assim, colocado a mão na testa e falar: meu Deus, eu não acredito que eu dei nota para formar esse cara. Ou se eles estiverem falecidos, assim, eles giraram, assim, em suas tumbas umas 4 vezes ali, porque não dá. O cara simplesmente ele passou de qualquer limite da decência, do aceitável. Ele não falou sobre um assunto de segurança nacional ou de corrupção, ou tentou dar um furo de reportagem verdadeiro mostrando alguma coisa que tivesse um impacto econômico para o país. Não é uma matéria para ganhar um Pulitzer, nada disso. O cara simplesmente ele quis atacar a moral e também provocar, provavelmente, o nosso presidente para que ele fale alguma coisa, sabe? Assim, é um cara sem escrúpulos, é um cara sem a menor decência, é um cara sem o menor respeito. E eu falo para vocês, sinceramente falando, esse cara, ele tem muita sorte que o nosso presidente é um cara calmo, é um cara decente, porque se fosse com um cara igual a mim, eu te juro, eu sairia da presidência se preciso fosse, quisesse me dar impeachment que fosse, mas eu ia pessoalmente até a casa desse cara, eu ia fazer ele engolir essas palavras para não falar o que mais ele ia engolir. Vamos dizer assim que ele ia ter que cuspir os chicletinhos deles um por um, e eu ia sair com mais uns 4 ou 5 chicletes grudados aqui na minha mão. Você pode ter certeza disso, que ele ia tomar, assim, aquele corretivo, mas aquele corretivo que a mãe dele nunca deu, o pai dele nunca deu. Porque um cara fala isso da esposa de um homem, ainda mais a esposa do presidente da República, sendo a pessoa que ela é, sendo a pessoa que nós conhecemos, sendo, sabe, a mulher de um dos caras mais fenomenais que eu já conheci na minha vida, com o nosso presidente, é demais, sabe? É um novo baixo. Para mim, acabou a imprensa brasileira, acabou qualquer credibilidade da imprensa brasileira, sabe? Furo de reportagem, sabe, da Patrícia, o furo que ela tentou dar pro Hans River, o furo de reportagem, tá? Que ela tentou dar pro Hans River. Aí depois disso, ainda vem aquela outra cabeça de Playmobil, que eu não vou falar o nome dela aí, a cabeça de Playmobil, mentindo sobre um vídeo do nosso presidente aí, faltando com a verdade, né? Falando aí que o nosso presidente acabou aí por, digamos assim, soltar um vídeo incitando o povo contra o Congresso, sabe? Não que eu vejo nada demais, o presidente é um cidadão também, ele tem direito de falar qualquer coisa, porque se a estocadora de vento chamou
também protestos contra o presidente para tentar não cair no impeachment. Por que o presidente não pode pedir um protesto para os seus seguidores para que o defendam? Não que ele tenha feito, todo mundo já sabe que o negócio era de 2017, quando ele ainda estava como deputado federal. Mas continuemos, e aí é o seguinte, e fora isso também, esse pessoal inventando, assim, inverdades em cima de verdades sobre o nosso presidente, tacando assim a madeira no presidente o tempo inteiro, não falando nada sobre o Brasil de positivo, ainda deixando a imagem brasileira extremamente negativada no exterior. Esse pessoal simplesmente para mim acabou, e a lápide serve muito bem para a imprensa brasileira. Eu falo para vocês, a partir de hoje, querem boas informações, venham no YouTube, sabe? Venham conhecer o que a gente tem para falar para vocês. E essa é mais uma prova ainda de que dia 15 vocês têm de irem para as ruas de maneira massiva, chamar 10 pessoas, 15 pessoas, quantas você quiser, para se juntar a você nesse dia 15, tá? Olha, galera, é o que eu tenho para falar. Isso foi extremamente indecente. Para mim, acabou a imprensa brasileira. Deus abençoe a nossa linda, amada, querida, respeitosa e lindíssima, incrivelmente, incrivelmente bondosa primeira-dama, sabe? Michele Bolsonaro. Um grande beijo para você, primeira-dama. Te amo de coração. Você é uma deusa. Adoro assim tudo que você faz. Adoro a sua postura como mulher, como esposa, como mãe, como primeira-dama. Eu acho você incrível no social e agradeço por você cuidar tão bem do nosso querido e amado presidente também. Se vocês gostaram desse vídeo, comentem, compartilhem. Por favor, não se esqueçam de se inscrever, ativar o sininho de notificações aqui embaixo e até amanhã em um próximo vídeo, galera. A gente se vê. Elias, out!